Olá, pessoal. Vamos lá para a nossa aula 29 da redação Nota 1000. Vamos lá? Então, eu quero trazer para vocês hoje, né, como a prova já é amanhã, é, o, que, o que é possível, né, fazer, né? Algumas considerações sobre mapa, sobre mudanças, enfim. Porque quem dera, né, que a gente pudesse saber o que vai cair na prova para poder passar para vocês, mas como não é possível, né, a gente faz o que é possível. Então, aqui, as transformações sociais e culturais do mundo, enfim, de vários lugares, né? Aqui a gente tem uma questão que provavelmente aconteça em alguma prova, que é a mudança dos mapas, né? As guerras mudam os mapas, né? Que a pessoa ganha um território aqui, ganha outro ali, e vai mudando a configuração das nações, dos estados, dos países, tá? Se você comparar os mapas, vai lá na internet, compara os mapas da União Europeia antes e depois da União Europeia. Antes da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? A atual Rússia, antes dela perder guerras muito sangrentas, ela perder muitos territórios para a União Europeia, tá? Foi muito difícil, né? Porque nenhum governante autoritário ou não autoritário quer perder território para ninguém. Todo mundo quer segurar as suas terras, né? Às vezes as pessoas brigam por causa de 10 centímetros de terreno, enfim, no âmbito privado. Imagina numa questão de território grande no mundo, tá? As guerras, hoje em dia, né, elas são também muito guerras de informações, né? Porque com o advento da internet, né, da inteligência artificial também, muita gente monta situações para poder ganhar na conversa, né? Eu lembro que na época da Guerra Fria, Estados Unidos e Rússia, eles, na época União Soviética, né? Eles faziam guerras de imagens. Cada um ia lá e mostrava os seus tanques de guerra, filmavam aqueles desfiles ali poderosos para mostrar o seu exército. Era uma guerra de imagens, né? Hoje em dia existe a guerra de informações, né? Que você não sabe quem está falando o que é verdade naquela tradução ali, o que não é, porque com a inteligência artificial a pessoa pode colocar a fala que ela quiser na sua boca. Essa é a verdade. Então, existe aquela provocação de um país para o outro, enfim. Atualmente existem mais de 8 guerras sangrentas no mundo, né? E a gente tem que pedir muito a Deus misericórdia. Aqui, existem algumas organizações, né? Já que a gente está falando em guerra, de controle no mundo, tá? Para que o mundo seja mais harmônico. Porque se for deixar por conta de alguns governantes que gostam de guerra, porque eles não vão lá lutar. Quem vai lutar é a população. Eles ficam nos palácios deles, sentadinhos, olhando tudo pela internet, pela televisão. Enquanto isso, o jovem que não criou a guerra tem que estar alistado no exército para ir lutar lá, pelo país, né? Isso é muito triste, tá? Se for deixar por conta de pessoas ignorantes que gostam de guerra, o mundo se autodestrói, né? Então, existem algumas organizações de controle no mundo, né? Que ajudam a, se não evitar, mas pelo menos diminuir os atritos entre os países, tá? Tem a Organização das Nações Unidas, né? Que é a ONU, que é a mais famosa, que faz esse tipo de controle para a paz mundial, né? Eles, além deles intermediarem conversas entre os países para que
vamos lá, não é bem assim, vamos tentar conversar e tal. Às vezes não adianta. Além disso, eles têm organismos dentro dos lugares de guerra para distribuir alimento, roupa, para ajudar as pessoas a fugirem daquele território ali. Enfim, a ONU faz esse tipo de papel de intermediar as relações entre os países para que haja menos guerra. Tem a Organização Mundial do Comércio, né, que regula para que não haja muita exploração, para que não haja muito protecionismo. Protecionismo, deixa só de falar, que de repente pode ser que haja alguma questão dessa na prova, é quando um país aumenta bastante os seus impostos aqui dentro, para que os produtos de fora não derrubem os de dentro. Por exemplo, faz de conta que a gente fabrica arroz. Eu estou dando um exemplo assim, né, minimamente. A gente fabrica arroz aqui no Brasil. O arroz da Argentina quer vender para cá, para o Brasil, né? Os argentinos querem vender arroz para cá, para o Brasil. Se eles entrarem com um preço muito, muito abaixo do nosso aqui, eles vão quebrar, vão falir os comerciantes de arroz daqui de dentro do Brasil. Então, o protecionismo é isso, é uma sobretaxa. O governo, você vai vender seu arroz para cá, mas você vai pagar tanto de imposto. E aí aquela venda para cá acaba saindo tão cara que eles desistem e não vendem o arroz para cá e os nossos produtores de arroz ficam protegidos. Isso é basicamente o protecionismo, beleza? Então, a Organização Mundial do Comércio, ela cuida dessa parte aí, tá? Do comércio entre os países, para que não haja muito abuso de taxação excessiva, igual está vendo agora, né? Há uma guerra sobre a questão dos 50% que os Estados Unidos estão taxando aqui. Enfim, isso aí já é um outro assunto que não dá tempo de tratar agora aqui, tá? E também está em cima da hora, né? Provavelmente não aconteça isso na prova. E aí, a OMC, né, que é a Organização Mundial do Comércio, ela trabalha para a redução das barreiras alfandegárias, tá? Para que os países possam comercializar um pouco mais tranquilamente, tá? Porque quando se trata de ganhar dinheiro, cada um quer salvar o seu lado, né? A sua parte, o seu... E às vezes E aí aproveitando que estou passando por esse assunto aqui, estava olhando ontem uns tratores que só faltam falar, né? Eles trabalham a terra, cuidam da terra, os tratores, né? Dirigido por uma pessoa, trabalham a terra, plantam, colhem, né? Fazem tudo e ocupam um trabalho de mais de 200 trabalhadores num trator, né? Eles compram os tratores, quem tem muito dinheiro, né? Quem tem os latifundiários, que são os donos de grandes terras para plantio, eles compram esses tratores e isso acaba fazendo com que muita gente fique desempregada no campo e indo embora para a cidade, às vezes para viver uma vida difícil, sem recursos, né? Isso aí é uma coisa que afeta demais a questão das pessoas sem teto, das pessoas sem terra, né? Elas estavam lá na roça, trabalhando. O dono da roça comprou um trator que faz todo o trabalho. E para onde vão essas pessoas? Vão procurar trabalho na cidade. E isso acaba superlota as cidades, né? As cidades grandes ficam com superpopulação de pessoas procurando trabalho e às vezes não tem trabalho para todo mundo. Na verdade, não tem mesmo. Aí aqui tem o FMI. Eu fico misturando um assunto no outro, mas é para pegar todas as oportunidades de te dar algumas dicas, sabe? FMI é o Fundo Monetário Internacional. Ele trabalha com a estabilidade financeira do mundo, tá?
quando ajuda a regular a questão das moedas para que não haja abuso também, tá? E quando algum país precisa de empréstimo, eles emprestam dinheiro a juros altíssimos, que acaba prejudicando a população que tem que trabalhar dobrado, né, para ajudar a pagar aquela dívida externa ali. Enfim, é muito complicado essa questão do FMI, acaba contribuindo para o endividamento das nações, né? Mas eles tentam, né, a estabilidade financeira mundial. Tem também, não dá para falar de todos, né? Só dar uma rapidinha aqui. A OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, né, que ajuda nessa questão das epidemias, das pandemias, a organizar essa parte aí de regular a saúde do mundo, tá? Regular a saúde do mundo, monitorar como estão os países, inclusive para que as pessoas, né, nos países, os países têm barreiras exatamente por isso, né? Tem que ter passaporte para você sair de um país para o outro, enfim. É toda uma burocracia exatamente para que não haja a questão de passarem doenças uns para os outros, tá? Existe essa regulação aí, quem faz isso é a OMS. A Organização Internacional do Trabalho, que cuida da questão alguns países, tá? Acabam na ganância, alguns lugares acabam algumas pessoas que têm indústria, né, que têm trabalho de agronegócio, acabam pegando pessoas miseráveis para trabalhar como escravos, tá? A Organização Internacional do Trabalho regula isso, fiscaliza, né? E alguns países recebem multas altíssimas, alguns empresários, enfim, empresários recebem multas altíssimas quando são encontrados trabalhadores em situações degradantes lá, trabalhando como escravos, né? Às vezes a pessoa sai de uma guerra, de um país para o outro, aí vai arranja um trabalho, mas o trabalho, a pessoa acaba se endividando, né? Trabalhando por casa e comida, sem receber dinheiro, enfim, e aí fica ali a vida inteira trabalhando de graça, à custa de casa e comida. Isso é considerado trabalho escravo, né? Em condições degradantes, né? A Organização Internacional do Trabalho cuida disso. Tem a Interpol, vocês já devem ter ouvido falar, que trabalha para a segurança dos países, das nações todas, né? Enfim, quando tem alguém que é um criminoso perigoso em algum lugar e ele é considerado foragido da justiça de algum lugar, e ele vai ser incluído na lista da Interpol, tá? E aí aquela pessoa, qualquer lugar que ela for entrar, né? Qualquer buraco que ela fosse esconder, ela vai ser encontrada, às vezes não, né? Encontrada pela Interpol. Quase sempre dá certo, porque os países têm uma comunicação uns com os outros nessa questão da segurança aí. E a Unesco, né, que trata da ciência e da educação, tá? Porque precisa haver pesquisas, né? Precisa existir um órgão que colabore financeiramente para que haja pesquisas, para, enfim, discutir e tratar de novas doenças, que precisa também ver como anda a educação nos países, né? Porque alguns países negligenciam essa questão da educação e é preciso que haja mais educação para que haja justiça social. Espero ter colaborado com você, espero que você faça uma boa prova, livre-se da ansiedade, leve água, alguma coisa para comer. Eu sugeri lá atrás amendoim e chocolate, né? Paçoca ainda é melhor porque já vem mastigada. Boa sorte, boa prova. Não fique ansioso nem ansiosa, vai dar tudo certo, você vai conseguir, tá bom? E eu desejo que você fale pra gente mais tarde se de alguma forma a gente contribuiu com o seu sucesso, tá bom? Boa sorte!